Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é a Alana. E hoje eu vim falar um pouco mais sobre o relacionamento conturbado entre Brad Pitt e seu filho mais velho Maddox. Afinal, nós sempre ouvimos rumores por aí, mas nunca pesquisamos a história a fundo. Então, eu vim contar os mínimos detalhes de tudo o que aconteceu entre eles e o que eu acho de todo esse balaio de gato. Então fica até o final que eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Não esquece, claro, de já deixar o seu like maravilhoso que só você consegue dar. E se inscreve caso você não seja inscrito. Eu garanto que você vai se divertir bastante aqui com a gente. Então vamos ao que interessa? Como vocês bem sabem, a bomba do divórcio entre a Angelina Jolie e o Brad Pitt abalou a internet por muitos anos. Mas enquanto alguns se recuperaram até bem desse divórcio azedo, quem não se recuperou nada foi a relação entre Brad Pitt e Maddox, que possivelmente foi abalada para sempre. Então, para que possamos entender bem o final trágico dessa história, vamos entender onde tudo começou, certo? Em 2002, a Angelina Jolie estava filmando o filme Lara Croft no Camboja, e após se apaixonar pelo povo e a cultura do país, a Angelina decidiu adotar um órfão cambojano, e foi quando ela conheceu o Maddox, que tinha 6 meses na época. E agora vamos combinar, pessoal? Quem não se apaixonaria por esse bebê tão fofinho, não é? Daí, em 2005, Angelina e Brad Pitt se conheceram enquanto filmavam o filme Senhor e Senhora Smith. E logo os dois começaram a namorar. Quem não lembra dessa época, hein? Todo o burburinho porque Brad era casado com Jennifer Aniston e se divorciou para ficar com Angelina Jolie. Que mancada, hein? Mas não é disso que estamos falando nesse vídeo. Daí, em 2016, o Brad Pitt adotou o Maddox legalmente. E logo depois da adoção legal, ele disse em uma entrevista, abre aspas, "Meu filho mudou a minha vida. O simples fato de ele existir mudou a minha vida completamente." Angelina Jolie também relembrou o momento em que o Maddox, que tinha 3 anos na época, aceitou Brad Pitt como figura paterna. Ela contou à revista Vogue em 2007 que, abre aspas, "ele simplesmente o chamou de pai. Foi incrível. Nós estávamos brincando com carrinhos no chão de um quarto de hotel quando ele o chamou de pai." Segundo o próprio Brad Pitt, esse momento foi transformador na vida dele. E mais tarde, ele disse em outra entrevista que, abre aspas, "todo mundo fala sobre a alegria de ter filhos e blá blá blá, mas eu nunca soube o quanto poderia amar alguém até olhar no rosto dos meus filhos." Tudo muito lindo, mas conforme a família foi crescendo, Brad e Maddox permaneciam uma dupla dinâmica. Maddox se interessava por hobbies como aviação, veículos militares, e essas atividades faziam com que ele e Brad se aproximassem cada vez mais, já que o Brad também ama essas coisas. Daí, em 2014, o Brad Pitt, muito orgulhoso, revelou que o Maddox lhe deu uma aula sobre tanques de guerra durante as filmagens do filme Coração de Ferro, dizendo em uma entrevista, abre aspas, "O Maddox sabe tanto sobre tanques que quando nós começamos o filme, eu estava pedindo informações a ele. Ele tem um conhecimento extenso, desenvolvido por conta própria desde jovem." Olha só que legal. Mas essa não foi a primeira vez que Maddox ajudou o Brad Pitt em um filme. Em 2003, o Maddox fez uma participação especial como zumbi no filme Guerra Mundial Z. Inclusive, eu gosto bastante desse filme, assim como todos os outros filmes de Brad Pitt. Me fala aí qual é o seu filme favorito do Brad Pitt. Brad e Maddox têm muitas outras coisas em comum, como a paixão por corridas. Em 2012, a E! News revelou que Brad Pitt deu a Maddox uma moto Suzuki de presente de 11 anos. Faz sentido, já que os dois amam velocidade. Agora, 11 anos tá meio novo, não tá não? Mas dizem que Maddox supostamente começou a andar de moto com seu pai ainda em 2015. Mas como nem tudo são flores, a imagem de família perfeita desmoronou em 2016, quando, do nada, Angelina Jolie entrou com um pedido de divórcio, o que, é claro, chocou todos, inclusive a mim. Me diz aí se você ficou chocado também. As pessoas de início não faziam ideia do que estava acontecendo, até que acusações muito sérias começaram a surgir na mídia. Os rumores que começaram a circular
eram que Brad Pitt tinha agredido a Angelina e também as crianças durante aí uma discussão que ocorreu dentro de um jato privado da família. Vocês devem imaginar que a internet não falava sobre outra coisa, não é? Mas mesmo com os rumores sendo muito comentados, ainda eram só rumores, não se tinha nenhuma prova mais concreta sobre nada disso, já que o casal também não falava sobre isso, claro. Então, em 2022, um processo judicial sobre o incidente se tornou público. E nesse documento, a equipe legal de Angelina Jolie alegou que o Brad Pitt a atacou quando estava bêbado, agarrando a cabeça dela e sacudindo-a várias vezes. Abre aspas. Brad Pitt investiu contra o seu próprio filho e Jolie o agarrou para trás para detê-lo. Antes que tudo acabasse, Pitt estrangulou uma das crianças e agrediu outra no rosto. Então, um mês depois, as autoridades investigaram o incidente, mas nenhuma acusação formal foi feita. E claro que nenhuma das partes falou publicamente sobre o incidente, que supostamente foi a razão para que o casamento acabasse de vez. Depois que o documento apareceu publicamente, várias supostas fontes próximas a eles falaram sobre o que aconteceu dentro do avião. Uma fonte confirmou ao Los Angeles Times que a briga começou quando Maddox e Brad começaram a discutir e Brad avançou no garoto, que na época tinha 15 anos. Outra fonte disse à revista People que, quando o adolescente entrou para defender a mãe, Brad teria empurrado ele na área do ombro. Ainda em 2020, Angelina Jolie falou abertamente sobre esse divórcio para a Vogue da Índia, confirmando, abre aspas, eu me separei pelo bem-estar da minha família, foi a decisão certa. Nossa, quantos detalhes, hein? Mas voltando para 2016, que com certeza foi um ano muito difícil para as crianças do casal. Lidar com o divórcio de seus pais não deve ter sido nada fácil para eles, ainda mais sendo tão público assim. As fofocas de tabloides eram muito cruéis com eles. O Brad até disse na época, abre aspas, eu estou muito triste com tudo isso, mas o que importa agora é o bem-estar dos nossos filhos. Até o final de 2022, o divórcio entre Brad Pitt e Angelina Jolie ainda não tinha sido finalizado. Durante todo o processo, o Brad Pitt manteve que nunca agrediu o Maddox ou qualquer outro membro de sua família. Uma possível fonte próxima ao casal explicou que o incidente no avião foi um confronto normal entre um adolescente chateado e um pai irritado. Abre aspas. Foi uma discussão típica entre pai e filho. As coisas ficaram sim acaloradas, mas eles nunca estiveram em perigo físico. Brad e Angelina amam muito as crianças mais do que qualquer outra coisa no mundo. E embora tenha negado ser fisicamente agressivo, o Brad Pitt admitiu ter sim gritado com seus filhos. Em uma entrevista em 2017, ele também admitiu que seu consumo de bebidas saiu do controle ainda quando ele era casado com Angelina Jolie, e que isso foi um problema para eles. Depois do divórcio, Brad, que foi muito afetado pelos rumores da mídia, óbvio, tentou recolher os pedaços sozinho. Ele começou falando mais sobre o seu relacionamento com o álcool, como ele disse ao The New York Times, que ele passou mais de 1 ano e meio frequentando o Alcoólicos Anônimos, o que, segundo ele, o ajudou muito a superar o vício. Mas para Maddox, parece ter sido tarde demais. Um mês após o incidente no avião, Brad foi autorizado a ver os seus filhos, mas infelizmente o Maddox não apareceu para vê-lo. E segundo outra fonte, Maddox escolheu não participar da visita. Essa mesma fonte disse à US Magazine que Maddox não vai mais querer ver Brad. Então, em 2018, a Angelina Jolie e o Brad chegaram em um novo acordo de custódia, que permitia Brad Pitt passar mais tempo com os filhos. Mas o Maddox foi excluído do acordo porque ele já tinha idade o suficiente para escolher por conta própria. Ainda assim, o Brad estaria desesperado para fazer as pazes com seu filho. Em 2019, outra fonte revelou que o ator ficou muito desapontado depois de várias tentativas fracassadas de se reconectar com Maddox. A fonte revelou à US Weekly: Maddox não tem sido nada receptivo e para Brad é uma perda tremenda. E o engraçado, pessoal, é que durante essa época aí, todo o tabloide e programa de TV só falava sobre isso. Eu lembro muito bem. Inclusive, apresentadores de TV bem influentes até, como a Wendy Williams, que por sinal não bate bem da cabeça, resolveu que seria uma boa ideia dar conselhos para o Brad Pitt. Ela disse, olha só, abre aspas,
O Brad pode voar para a Coreia e se instalar do lado de fora do dormitório do Maddox. Quer dizer, há coisas que os pais podem fazer, especialmente se você tem quantias infinitas de dinheiro. Isso porque o Maddox estava fazendo faculdade na Coreia do Sul. Mas felizmente o Brad não seguiu o conselho da Wendy. No entanto, o ator se demonstrou muito disposto a mover montanhas se fosse preciso para reconquistar a confiança do Maddox. Ele até desistiu de ir a uma premiação em 2020 porque ele teria um encontro raro com o Maddox naquele dia. E uma fonte disse a um outro tabloide que Maddox deu a Brad a chance de conversar e ele foi lá e abandonou tudo para ir nessa conversa. Outra fonte também disse que Brad supostamente estaria com o coração partido por seu relacionamento turbulento e parece que Maddox está focado a seguir em frente sem o pai. Daí, em 2021, a US Weekly, novamente, informou que Maddox testemunhou contra Brad Pitt na audiência de custódia dos filhos mais novos do casal. E em 2022, uma fonte disse ao OK Magazine que, abre aspas, a verdade é que ele ainda acha difícil superar o que aconteceu entre eles. Qualquer pessoa que vai contra sua mãe não terá muito tempo da atenção de Maddox. Ele faria qualquer coisa para protegê-la. Em 2019, Maddox pela primeira vez falou sobre o seu relacionamento com Brad Pitt, quando um repórter perguntou se o Brad Pitt iria visitá-lo na faculdade. Daí o Maddox respondeu, abre aspas, eu não sei sobre isso, ou o que está acontecendo. Então, o repórter, não satisfeito, perguntou se o relacionamento deles estava realmente arruinado. O Maddox foi lá e respondeu, abre aspas, o que quer que tenha que acontecer, vai acontecer. No mesmo ano, um amigo da família disse à US Weekly que Maddox não se vê realmente como um filho de Brad Pitt. E muitos veículos noticiaram que Maddox se recusou a ver o Brad no Natal. Brad Pitt também não foi convidado para a grande festa de Maddox no primeiro ano da faculdade lá da Coreia do Sul. E como a In Touch noticiou, o Maddox não convidou o Brad para o seu aniversário de 21 anos. O Brad Pitt teria enviado um presente para o Maddox junto com um bilhete bem sentimental, mas o Maddox rejeitou o presente. Outros meios de comunicação também afirmaram que o Maddox supostamente considerou abandonar o sobrenome de Brad. E como outra fonte disse ao US Weekly, Maddox não usa o sobrenome Pitt como seu último sobrenome em documentos que não sejam legais. Em vez disso, ele apenas usa o Jolie. A fonte alegou que Maddox considerou mudar legalmente o sobrenome, mas a Angelina Jolie desaprovou a ideia. Porque, apesar do relacionamento tenso entre ele e Brad, Angelina parece entender que o sobrenome é um testemunho do vínculo que eles já compartilharam um dia. E depois de tudo que eles passaram como uma família, Angelina espera que Maddox e o seu pai possam ter um recomeço juntos. Isso é o que as fontes dizem. A irmã mais nova do Maddox, a Shiloh, que a gente fala dela bastante aqui nesse canal, também espera pela reconciliação, segundo essas fontes. A Shiloh foi rápida em perdoar o Brad Pitt após o divórcio e ela tem um relacionamento muito próximo com ele. Os dois são carne e unha. Uma fonte revelou ao OK Magazine em 2022 que, abre aspas, Shiloh tem um forte vínculo com cada um de seus irmãos e tem ajudado todos eles durante esse processo de divórcio. Ela está encorajando todos eles a terem um relacionamento bom com o pai, porque ele sempre esteve lá por eles. Então, a partir dessas notícias, nós podemos seguir algumas linhas de pensamento aqui. Primeiro que quando tudo aconteceu, todas as crianças eram muito jovens. O Maddox só tinha 15 anos e é óbvio que qualquer tipo de briga iria afetar diretamente todos eles ali. Mas o que me deixa pensativa é que, segundo a lei americana, ainda mais em um caso tão público assim, o Brad Pitt não se safaria ileso de uma acusação de agressão como essas. Nós vimos que, durante o processo de divórcio, os advogados de Angelina tentaram colocar o Brad Pitt na pior posição possível. Claro, é o que se espera de um advogado, ainda mais se tratando de custódia. Mas ao mesmo tempo, se você pensar, Brad Pitt não foi formalmente acusado ou condenado por nenhuma das alegações dos advogados da Angelina. Se tivesse sido provado que ele fez o que eles disseram, o Brad não teria conseguido acesso aos filhos tão facilmente como ele conseguiu. Então, o que eu acho disso tudo? Óbvio que os dois sempre tiveram uma boa relação, o Brad Pitt sempre foi um bom pai pro Maddox,
já que todos eles não cansavam de afirmar isso o tempo todo. E o fato de Maddox ser apenas um adolescente na época foi com certeza o que mais pesou ali nessa situação. E não me entendam mal, eu não estou dizendo que não aconteceu, afinal nós não estávamos lá para ver. Mas, se eu pudesse apostar, eu apostaria que o Brad não foi fisicamente violento, mas sim verbalmente. Ele mesmo admitiu o problema com o álcool, e isso com certeza deve ter sido um problema enorme para todos eles ali. Mas eu não acredito que ele tenha sido fisicamente violento, porque se ele tivesse sido, a história teria tido um final diferente. E o próprio Brad Pitt, por tentar tantas vezes se reaproximar do Maddox, ele tem consciência que ele errou, e errou feio. Ele deve ter dito coisas que o Maddox não gostou, com certeza. Mas eu acho que o Maddox deve ter ficado muito magoado com algo ruim que o Brad disse, como eu mencionei. E vocês sabem como essa geração está cada vez mais sensível, mais mimada, menos disposta a perdoar ou aceitar qualquer palavra mais dura que seja dita pelos pais. Não que os pais devam dizer palavras duras sem necessidade nenhuma. Mas o que me parece é que Maddox simplesmente decidiu não perdoar. Decidiu que não seria vantajoso para ele porque, não importa todo o tempo de amor e cuidado que ele teve, mas sim a decepção que ele teve naquele momento. É uma geração muito imediatista, como nós sabemos. Eu acredito que o Brad tenha errado sim, como eu mencionei, mas com certeza não foi tão intenso assim como eles querem parecer que foi, senão as coisas estariam bem diferentes agora. Lembrando que essa é só a minha opinião, eu não estou dizendo que o Brad não fez, eu só estou dizendo que eu não acredito que ele tenha feito como eles disseram. Eu acredito que, se os outros filhos estavam dispostos a perdoar tão facilmente, então por que não o Maddox? Ele realmente foi tão ferido assim? Ou é só mais um garoto mimado no meio de tantos? Eu deixo essa pergunta para vocês. Agora vamos para a curiosidade do vídeo de hoje. Você sabia que o Brad Pitt teve vários empregos antes de seguir na carreira de ator? Pois é, ele se formou em jornalismo na Universidade do Missouri, de onde ele é. Então, enquanto ele estava tentando se encontrar na carreira de ator, ele teve muitos empregos diferentes, inclusive motorista de limusine. Imagine só, um gatão desses dirigindo uma limusine, hein? Ia ser tentador. E o Brad uma vez se vestiu com aquelas fantasias de galinha gigante para fazer propaganda de um restaurante de frango assado, El Pollo Loco. Eu adoraria ter visto o Brad Pitt vestido de galinha gigante para fazer propaganda de um restaurante de frango assado. Que interessante, não é? Me diz aí se você já sabia sobre essas curiosidades sobre o Brad Pitt. Não esquece, é claro, de deixar o seu like nesse vídeo, por favor. Se inscreve caso você não seja inscrito, faça parte do nosso clube de membros e, é claro, não esquece de deixar a sua opinião aqui, porque eu vou adorar ler o que você tem a dizer, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado até aqui e eu te vejo nesse vídeo aqui, ó. Beijos no coração!